Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Já deu nosso horário, né? 11 horas. Gente, a gente vai dar início aos estudos de eletricidade, certo? Então, até então a gente estava vendo conteúdos que eu considero essenciais, né? Que vocês não poderiam deixar de ver, isso, que foi ondas e óptica. E agora a gente vai iniciar conteúdo do terceiro mesmo, né? Eletricidade e magnetismo. Para a turma aí de eletro, como eles tiveram necessidade de estudar eletricidade para a parte técnica do curso, né? Para eles, muitas coisas eles já viram, vai ser uma espécie de revisão, né? Então, não vou abordar da mesma forma que a Sueli ou o Rafael, né, abordaram para vocês da eletro. Vou abordar mais no geral, né, que os meninos da info ainda não viram. Mas para vocês já vai ser mais fácil, porque vocês já tiveram contato com o conteúdo. Certo? Então, hoje a gente vai ver a eletricidade está dividida em duas partes, né, eletrostática, como o próprio nome sugere, né? A gente considera as cargas em repouso, e eletrodinâmica quando a gente estuda essas cargas em movimento. Mesma forma que quando a gente estudou a mecânica, né? Tinha a parte dinâmica dos corpos em movimento e a parte estática, quando a gente considera o repouso. Aí só lembrando, pessoal, a primeira atividade do segundo bimestre, né? Muita gente ainda não entregou, ainda pode entregar, certo? Está disponível lá para vocês realizarem. Não deixe de fazer, porque essa atividade conta tanto para parcial como para processual, né? Então, muitos aparecem em peso lá na bimestral, mas esquece da processual e da parcial, e elas têm o mesmo peso. Eu vou somar as três e dividir, né? Então, não sei o porquê de você dar tanta importância só para a bimestral. Todo mundo está lá, não falta quase ninguém, mas a parcial e processual, que é o mesmo peso, muita gente deixa de lado. Então, cuide em fazer, porque já vai fazer a bimestral mais tranquilo, né? Então vamos lá, deixa eu começar a projetar aqui a imagem. Eletrostática, vamos lá dar início ao conteúdo do terceiro ano em si, né? Como eu já tinha mencionado, a eletricidade vai estudar uma das propriedades da matéria que a gente chama de cargas, né? Cargas elétricas, né? Então, a matéria tem várias propriedades, dentre elas está a capacidade de gerar energia elétrica, né, através dessas cargas. Certo? Então, primeiramente, a gente vai se ater a estudar essas cargas sem considerar que elas estejam em movimento. Certo? Então, todo o estudo ele vai se passar como se essas cargas estivessem em repouso, né, estáticas, paradas. Então, aqui nessa primeira parte a gente vai ver os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Aí eu pergunto, né, do que são feitas as coisas? A matéria é composta de quê? Alguém teria a resposta para isso, para essa pergunta? Isso, muita gente... Átomos. Exato. Então, se você pudesse pegar algum objeto, como essa caneta, e fosse fracionando, né, quebrando em partes menores, pega ela, quebra na metade, pega essa metade e divide mais uma vez. Se você fosse fazendo isso indefinidamente, você iria chegar a um limite, né, uma parte que não poderia mais ser quebrada, dividida. Então, essa parte indivisível da matéria foi nomeada de átomo, né? A, prefixo de negação, né? Tomos, divisível, a parte não divisível
da matéria. Então, se eu tivesse esse alcance microscópico, né, essa visão microscópica das coisas, qualquer coisa que existe na natureza, sendo ela um ser vivo ou não, né, pegando aqui um grãozinho de açúcar, tudo é um gigantesco quebra-cabeça, né, onde essas minúsculas peças elas se arranjam em uma determinada estrutura, formando a matéria. Tá? Então, átomos formam moléculas, moléculas formam células, e assim vai formando o sistema. Né? Então, tudo que existe na natureza é um gigantesco quebra-cabeça, né? Um aglomerado de átomos. Tá? Então, independente se é um ser vivo ou não, né? Tudo que existe na natureza é composto por essas pequenas partículas. Aí no decorrer da história surgiram vários modelos, né, para explicar essa estrutura atômica, como você já deve ter tido contato lá em química, né? Foram surgindo vários modelos, modelo de Thomson, né, que era conhecido como pudim de passas, onde eu tinha um núcleo, em torno deste núcleo tinha outras partículas, né, como se fosse aí passas em um pudim, né, realmente. Modelo de Rutherford, né, o modelo de Bohr. Então, todos esses foram processos evolutivos que tentavam explicar como era a estrutura atômica, né, a estrutura de um átomo. E hoje o modelo mais aceito, né, o modelo mais preciso é o modelo de orbitais. Você já deve ter feito isso também em química, né? Usando o diagrama de Pauling, você separa determinado átomo em orbitais moleculares, não? Tem várias camadas ocupadas aí por elétrons em torno de um átomo, certo? E o modelo mais recente é explicado pela física quântica, que em torno deste átomo eu tenho uma nuvem eletrônica, mas eu tenho uma certa região de probabilidade onde eu posso encontrar este elétron, né, orbitando em torno do núcleo. Eu não tenho uma posição exata para encontrá-lo, eu tenho uma região de probabilidade de encontrar. Então, aquelas partículas menores que se juntam e formam as moléculas e assim formam o sistema, é composto por partículas elementares. Certo? Essas partículas elas são denominadas de prótons, elétrons e nêutrons. Não? Então, no núcleo, eu tenho os prótons e nêutrons. E orbitando o núcleo, eu tenho os elétrons. Convencionou-se que os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica e o elétron tem carga negativa. Por que isso, pessoal? Tales de Mileto, que foi o primeiro estudioso a mencionar essas propriedades elétricas da matéria, ele observou que atritando, não, uma espécie de resina vegetal, que é chamada de âmbar, né, com pele de ovelha, né, com lã, este âmbar ele começava a ter essa propriedade de atrair, né, de puxar para si ou repelir outros objetos. Daí vem o nome eletricidade, né? Âmbar em grego é elétron. Certo? Alguns materiais eles atraíam e outros repeliam a matéria. Então, antes da explicação do modelo atômico, acreditava-se que existia duas naturezas diferentes, certo? Uma delas foi chamada de natureza positiva e a outra de natureza negativa. Com a explicação do modelo atômico, não,
viu-se que essa propriedade de atrair e repelir estava associada a essas partículas elementares. Então, aos prótons foi associada a carga elétrica positiva e aos elétrons, carga elétrica negativa. Então, aqui. E o que é o nêutron, né? O nêutron nada mais é do que um par elétron. Eu tenho aqui, constituindo o nêutron, eu tenho um próton unido a um elétron. Essas duas partículas, quando se unem, né, uma anula a ação da outra. Tá? Então é por isso que um nêutron ele não possui carga efetiva, ele não tem carga resultante, mas ele tem partículas, né, formando este nêutron, que é um par próton e elétron. Certo? Então o nêutron é este par elétron-próton, né? Um anula a outra, então eu não tenho carga resultante. Os prótons, né, cargas positivas, também estão localizados ali no núcleo, e os elétrons, cargas negativas, estão orbitando este núcleo. Atualmente a gente sabe que essa parte da matéria não é tão indivisível assim, não? Quando se chegou a este limite, acreditava-se que não poderia mais ali quebrar essa estrutura, né? Não teria nada menor do que o átomo. Mas hoje a gente sabe que essas próprias partículas elementares são formadas por outras partículas menores. A gente chama de quarks. Então, o que é a carga elétrica? A carga elétrica é essa propriedade ligada à matéria, né, na natureza, de um corpo interagir com outro, atraindo ou repelindo, né, outros objetos. Então, isso a gente chama de carga elétrica. Então, o primeiro princípio aqui da eletrostática é o princípio de atração e repulsão. O que diz este princípio? Quando eu aproximo cargas de mesmo sinal, né, de mesma natureza, um elétron com outro elétron, ou um próton com outro próton, eles tendem a se repelir, um se distanciar do outro, né, que a gente chama de repulsão. E quando eu aproximo cargas de naturezas diferentes, um elétron de um próton ou vice-versa, eles tendem a se atrair. Tem até um ditado popular, né? Os opostos se atraem. Então, quando eu aproximo cargas idênticas, eles tendem a se distanciar. Elétron e elétron, próton e um próton, eles tendem a se distanciar. E se eu tenho cargas de sinais opostos, há aí uma atração. Então, vocês já devem ter visto aqui, né, um gerador de Van de Graaff, onde quem pega nele fica eletrizado. Então ele vai ficar eletrizado com a carga de mesmo sinal, ou só cargas positivas ou só cargas negativas. Então cada pelo do seu corpo vai estar carregado com cargas de mesmo sinal. Então o que acontece com cargas de mesmo sinal? Tende a se distanciar uma da outra, né? Como elas estão ali no seu cabelo, cada fração do seu cabelo tende a se distanciar da outra parte. Então isso daqui é um efeito da repulsão de cargas de mesmo sinal. E aqui ilustrando nessa atração, cargas de sinais opostos, elas tendem a uma atrair a outra.
Até aqui alguma pergunta, pessoal? Tá? Então, só reprisando, né? A natureza, tudo que existe na natureza é composta de átomos. Este átomo, por sua vez, é formado de partículas elementares, prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas. E o próton não possui carga líquida, né? É formado de um par elétron, próton e um anula outro. Então a gente pode encontrar um corpo na natureza carregado positivamente, neutro ou carregado negativamente. Quando o corpo apresenta mais prótons que elétrons, né, ele tem excesso de carga positiva, a gente diz que ele está carregado positivamente. Quando o corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, como cada próton anula um elétron, se eles estão em mesma quantidade, eu não tenho resultante, não? Cada próton aqui, cada próton vai formar um par com um elétron e um anula o outro, certo? Então eu não tenho carga líquida resultante. Isso não quer dizer que o corpo não tenha carga, não tenha prótons e elétrons, certo? Todo o corpo ele vai ter prótons e elétrons, né? Senão eu estaria fugindo do que eu afirmei, que tudo que existe é composto de átomos, né? Tudo que existe vai ter prótons e elétrons, mas a carga resultante, a carga efetiva, ela pode ser nula, neutra. Mas a gente não deve esquecer que naquele corpo neutro tem prótons e elétrons, só que em mesma quantidade. Uma anula o outro. E a terceira forma de encontrar o corpo, ele pode estar carregado negativamente. No caso, eu vou ter mais elétrons do que prótons. Certo? Então, será que é possível quantificar o tanto de carga que eu tenho em um corpo? Então, vamos lá, nossa primeira formulazinha, né? Pronto, então, empiricamente, se chegou a um valor para a carga do próton e para a carga do elétron, certo? Então, foram feitos experimentos e chegou a este valor para a carga de um próton, 1,6 vezes 10 a menos 19, e a carga do elétron, o mesmo valor em módulo, só que com o sinal trocado, né? Então, o elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, isso daqui é uma constante. Este valor aqui vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Não muda. Só muda o sinal quando eu me refiro a um próton. Eu tenho o valor positivo e ao elétron o valor negativo. Daqui a gente tira por que o nêutron ele não tem carga resultante, né, pessoal? Um nêutron é um par. Um nêutron é formado por um elétron mais um próton. Se eu somar um número com este mesmo número negativo, né, um vai anular o outro e eu vou ter carga resultante nula. Se eu somar estes dois números, um anula o outro. Então é por isso que o próton, o nêutron, não possui carga resultante, certo? Então este valor característico das cargas, né, ele foi chamado de carga elementar. Então eu utilizo essa letra o E para denominar o valor dessa carga elementar. Então, sempre que se falar em carga elementar, é este valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. É como se fosse a unidade de carga elétrica, não? Então, como é que eu faço para descobrir o tanto de carga que existe em um corpo? Se você junta em um cofre, né, 20 cédulas de R$2, como é que você
faz para achar o total de dinheiro que você guardou naquele cofre? 20 cédulas de R$2, né? Como é que você acha o total? Isso, 20 vezes 2. Então você pega o total, né? 20, você tem 20 unidades e multiplica pelo valor de cada uma. Então aqui é a mesma coisa, pessoal. Para achar o total de cargas que existe em um corpo, a carga total que existe em um corpo, é só pegar a quantidade e multiplicar pelo valor de cada uma. Então o valor de cada uma é o que eu estou chamando de carga elementar. Só que tem um porém aqui. A gente sabe que cada próton anula um elétron. Então este meu N aqui, ele tem que ser a carga excedente. O que tem a mais, né? O que tem a mais de elétrons ou de prótons. Se tiver mais prótons, eu vou ter uma resultante positiva. Se tiver mais elétrons, eu vou ter um corpo carregado negativamente, certo? Mas aqui eu tenho que pegar só o que está passando, excedendo, né? De prótons ou de elétrons. Por exemplo, vamos calcular a carga deste primeiro corpo aqui, ó. Qual seria a carga total deste primeiro corpo? Número de partículas excedente. No caso, eu sei aqui que cada elétron anula um próton, então eu vou ter 2 prótons a mais aqui no corpo. Então eu vou pegar só a carga excedente, 2 positivo, vezes o valor da carga elementar. Eu sei que cada unidadezinha de prótons ou de elétrons vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é só multiplicar esses dois valores. 2 vezes 1,6 dá 3,2. E eu só vou repetir aqui a potência. A unidade de carga elétrica é o Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, que estudou essa relação. Aqui a gente já sabe que não tem carga, porque o N seria zero, né? Eu não tenho um excedente de carga, 0 vezes qualquer coisa é zero. E aqui, como é que ficaria? A carga excedente, eu tenho 3 elétrons a mais do que prótons. Então N vai ser 3 e o valor da carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então multiplicando aqui dá 4,8, né? Isso, 4,8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É essa expressãozinha que eu vou usar para achar a quantidade total de carga que tem em um corpo. Só lembrar da frasezinha, né, pessoal? Quem nunca errou? Q igual a NE. Né? Q igual a N vezes zero. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Porque o último está positivo? Porque o professor esqueceu o sinal. Aqui é negativo, né, pessoal? Verdade. Aqui é negativo. Menos 4,8. Isso, menos quer dizer que eu tenho um excesso de elétron, né? O corpo está carregado negativamente. Pronto. Estes corpos, eles podem trocar cargas entre si, certo, pessoal? Então, se eu pego 2 objetos que estejam carregados de forma desproporcional, né? Um tem mais carga do que o outro,
ou um está carregado e o outro está neutro, a natureza ela sempre procura um estado de menor energia, certo? Então o corpo ele não quer estar carregado, ele quer estar em equilíbrio, né? Em equilíbrio seria um estado de menor energia, certo? Então se eu tenho dois corpos e esses corpos estão carregados de forma desproporcional, né? Um tem mais carga do que o outro, ou um está neutro, né? Sem excesso de carga e o outro está carregado, eles podem aí trocar cargas entre si. Mas essa carga ela tem que ser conservada, né? Eu não posso criar nem destruir cargas, assim como eu não posso criar nem destruir energia. Existe uma lei de conservação, certo? Então a quantidade de cargas que eu tenho antes dessas interações, né? Antes dessa troca de cargas, ela tem que permanecer a mesma quantidade depois dessa troca de cargas, certo? Então nessa ilustração aqui, né? Inicialmente eu tenho um corpo descarregado e o outro carregado, e esses corpos eles podem trocar essas cargas, certo? Existem alguns processos que a gente chama de processos de eletrização, né? A gente vai falar já já. Mas essas cargas que eu tinha inicialmente, elas foram apenas redistribuídas. Ele transferiu uma certa quantidade de cargas para o outro corpo, mas se eu contar cada carga que eu tinha antes dessa troca e depois da troca, essa quantidade de cargas ela tem que ser a mesma. Isso é o que é conservar, né, a carga. Quantidade inicial é igual à quantidade final. Então observe aqui que nessa ilustração eu tinha um corpo carregado negativamente, né, com excesso de 8 elétrons, e ao tocar um corpo neutro ele transferiu metade da carga para o corpo que estava neutro. E os dois ficaram com 4 elétrons, né? Então observe que houve aqui uma conservação de cargas. Inicialmente eu tinha 8 e após a transferência eu continuo tendo total, a soma dessas cargas sendo 8. Isso é o que é uma conservação de carga. A quantidade total ela é preservada. Dúvidas aqui antes de falar em processo de eletrização? A Bruna perguntou se tem como este valor ser alterado. Eu não sei se eu compreendi bem a tua pergunta, Bruna. Mas se o sistema foi isolado, se não existir um terceiro corpo ali para colocar mais carga ou retirar carga de um dos dois, né? Nota essa palavra, né? Um sistema isolado. Ele não vai ter influência de um terceiro corpo, então aquela quantidade de carga ela vai ser preservada. Mas eu posso ter um sistema com mais de 2 corpos, né? Então eu posso colocar mais cargas elétricas ali em um dos 2 corpos por meio de um terceiro, mas se eu tiver os corpos isolados sem interferência, né, do meio externo, essa quantidade ela tem que ser preservada. Não tem como entrar nem sair cargas daquele sistema isolado, certo? Então essa soma sempre vai ser constante. Gabriel, que parte, não entendeu muito bem. Então vamos lá, continuando, não? Então como é que a gente pode carregar um corpo ou descarregar um corpo, né? Tem como a gente, por algum processo, carregar um corpo que estava descarregado, neutro, né? Deixá-lo positivamente ou negativamente carregado? Então tem alguns processos que a gente chama de processos de eletrização, certo? Que um corpo vai de alguma forma transferir cargas de um corpo para outro. Quais são esses processos? O primeiro processo é a eletrização por atrito. Então vocês já sabem o que é atrito, né? Lá no primeiro ano vocês viram a definição de força de atrito. Sempre que eu tenho duas superfícies, né,
uma superfície se movendo por outra, né, em cima de outra, pela própria natureza do material, vai haver essa força de atrito. Tá? Então, quando eu movimento um corpo contra outro, eu gero atrito. E este atrito ele pode arrancar elétrons de um corpo e transferir para outro. Certo? Então, este é o processo de eletrização por atrito. Eu tenho que colocar dois corpos, não? Um vai transferir elétrons para o outro corpo através de atrito, dessa fricção de um corpo para o outro. Então existe uma chamada série triboelétrica em que alguns materiais ele tem facilidade de receber elétrons e outros de doar elétrons. Certo? E quando eu faço este movimento de atrito de um corpo para outro, eu acabo aí transferindo carga de um corpo para outro através do atrito. É como se um corpo arrancasse elétron do outro. Né? Como consequência disso, um vai ficar com excesso de elétrons e o outro fica com déficit de elétrons. Né? Fica com elétron a menos. Por que eu não digo excesso de prótons? Ó, pessoal, deixa eu só mostrar de novo aqui a estrutura atômica. Ó, se você observar aqui, pelo aquele princípio de atração e repulsão, né, eu tenho vários prótons de cargas idênticas aqui, né? Prótons, excesso de prótons aqui no núcleo. Então aquele princípio diz o quê? Olha, cargas de sinais idênticos, eles tendem a se repelir. Então por que eu tenho aí no núcleo excesso de prótons, já que um tende a jogar o outro o mais distante possível? Porque no núcleo, pessoal, a força que mantém um núcleo estável, né, força nuclear forte, é gigantesca, né? Aquele nome bomba atômica, né, energia atômica, não é à toa. Né? A energia gerada por a quebra deste núcleo aí é de centenas de mega eletrovolts, é uma energia gigantesca. Então esses processos de eletrização, ele se dá devido à transferência de elétrons, né? O próton, as cargas positivas, eles são presas fortemente na matéria. Então se eu pego ali uma barra de ferro e eu vou eletrizar este ferro, eu não vou estar arrancando prótons. Eu vou estar fornecendo ou retirando elétrons, né? Porque os elétrons eles estão ali orbitando o núcleo e a força para arrancar um elétron é muito gigantescamente menor do que para tirar um próton ali do núcleo. Certo? Então por isso que eu sempre estou me referindo aos elétrons, né? Porque são os elétrons que são ali transferidos para a matéria. Certo? Então vai depender, né? Eu não posso atritar qualquer material, vidro com vidro, lã com lã, pele de gato com pele de gato. Eu tenho que atritar um material que seja mais suscetível a doar elétrons com outro que é mais suscetível a receber. Então se eu atritar, por exemplo, uma régua de plástico com papel, você consegue atrair pequenos pedacinhos de papel, porque essa régua ela foi carregada com sinal oposto, né, ao do papel. Tá? Então você pode fazer esse experimento que você consegue atrair pequenas partículas, né, com a régua carregada por atrito. Um pente de cabelo, né, que você atrita com seu cabelo, você consegue fazer este mesmo, né, experimento, atrair pequenas partículas com material eletrizado. Aqui é outro experimentozinho, né? Ele está atritando um cano de PVC com papel, ele consegue atrair uma pequena barrinha de ferro
como a gente viu, né? Só tem essa atração se um corpo estiver carregado com cargas de sinais opostos. Se for cargas de sinais idênticos, eu tenho uma repulsão. Pronto, a segunda forma de eletrizar o corpo é por contato, né? Então, neste caso aqui, não é necessário eu atritar, né, friccionar um corpo contra o outro. A eletrização por atrito ela ocorre quando se faz o contato entre um corpo que está carregado e um outro corpo que está neutro, não? Então, aquele corpo que está neutro, ele está susceptível a receber essas cargas, dividir, né, essas cargas que está em excesso com o outro corpo. Certo? Então, basta tocar um objeto no outro que ele vai transferir essa carga. Então, não sei se já aconteceu com algum de vocês, né? Ocorre especialmente em dias secos, né, que não tem umidade no ar, de você tocar em um objeto metálico e sentir um pequeno choque, mesmo este objeto metálico não estando aí ligado a nenhuma fonte de energia. Por exemplo, um portão, né, de ferro, você toca e sente uma descarga elétrica, mesmo aquele portão não estando ligado a uma fonte. Isso acontece porque o seu corpo ele pode, assim como qualquer material, pode ficar carregado, né, também. Então, quando você está agora diante da tela de um computador, de um celular, você está sendo bombardeado aí por luz, né? Por elétrons. Então, você pode ficar com o corpo carregado. Quando existe umidade no ar, essa carga ela é transferida para as partículas de água que estão no meio, né? Mas em um dia seco, essa transferência de carga ela é mais difícil de acontecer. Então, você pode ficar com o corpo carregado e essa descarga ser transferida para um outro material. Você pode levar um choque mesmo, não necessariamente tocando em um corpo que está conectado a uma fonte de energia. Então, o que diferencia este processo para o anterior é que eu necessito apenas do contato de um corpo com o outro, não preciso atritar um corpo contra o outro. E diferentemente do anterior, aqui um fica positivo e o outro fica negativo, porque um arranca elétron do outro, aqui os dois ficam com a mesma carga, já que eles compartilharam, essa carga excedente. Então, os dois ficam com cargas de mesmo sinal, ou ambos positivo ou ambos negativo, certo? Pronto, aqui é um exemplo de eletrização por contato, Um estava neutro e o outro com elétrons excedentes. Ao entrar em contato, os dois vão compartilhar essa carga. Se os materiais são idênticos, do mesmo material e mesmo tamanho, eles vão ficar com a metade de carga, com cargas iguais, Mas se forem de proporções diferentes, a gente vai ver mais à frente que ele vai ser distribuído proporcionalmente, O tamanho do corpo vai interferir aí nessa distribuição de cargas. Mas por enquanto, coloquei aqui só corpos idênticos para vocês. E por último, o último processo aqui só mais uma ilustração, este exemplo que eu citei. Aqui mostra os dois processos, na eletrização por atrito. À medida que ele vai caminhando, ele vai transferindo cargas ali, para um tapete, por atrito. Ele fica carregado positivamente e ao tocar aqui em um terceiro corpo, essas cargas tendem a ficar em equilíbrio. Há uma transferência de elétrons aí. Então, ele sente essa descarga elétrica, como se fosse um pequeno choque.
E por último, processo de eletrização por indução. O próprio nome, induzir alguma coisa, né? Levar alguma coisa. Eu vou forçar, de certa forma, o corpo ficar carregado. Como é que eu faço isso? Diferente dos outros dois processos anteriores, no processo de indução eu não tenho contato direto com o corpo que eu chamo de indutor, que vai induzir este processo de carga, com o corpo induzido, aquele que vai ficar carregado, não? Pronto, a gente viu que um corpo neutro ele tem as mesmas quantidades de prótons e de elétrons. Pronto, este corpo aqui está neutro. O que acontece se eu aproximar um corpo que está carregado, vamos supor aqui positivamente? Ele vai atrair os elétrons deste corpo, ele vai atrair os elétrons e vai repelir os prótons, certo? É como se eles separassem dois polos, as cargas elétricas e as cargas elétricas negativas e as positivas em dois polos, pelo aquele efeito de atração e repulsão, né? Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem, né? Ela tende a se distanciar uma da outra. Com isso, eu posso conectar este corpo aqui à Terra. Eu coloco um fio aqui na Terra. E o que vai acontecer quando eu faço essa conexão? Esses prótons vão atrair elétrons da Terra. Então, vai começar a entrar elétrons aqui que vão ser atraídos pelas cargas, as cargas positivas. Então vai entrar elétrons aqui e eu vou cortar agora essa conexão. Eu corto essa conexão, não? Pronto. Agora este corpo aqui, eu retiro essa aproximação do corpo que está induzindo essa separação de cargas. Agora eu tenho um corpo que está com excesso de cargas negativas, né? Então eu carreguei este corpo aqui por indução. Agora este corpo tem mais elétrons do que prótons, certo? Ele está carregado negativamente. Então observe que o processo de indução ele tem alguns estágios, né? Primeiro, eu aproximo o objeto carregado de um corpo neutro, ele vai fazer essa separação em polos, né? Uma região com cargas positivas e outra com cargas negativas. Conecto este segundo corpo à Terra ou a outro objeto, né, carregado. E essas cargas que estão separadas em polos vão atrair elétrons, né? Ou repelir elétrons para a Terra, no caso. E quando eu retiro essa conexão, aquele corpo está com excesso de elétrons ou com déficit de elétrons. Aqui eu fiz o positivo e aqui na ilustração eu tenho o negativo, não? Bom, observe que eu aproximo um corpo negativo, ele vai separar elétrons e prótons. E quando eu conecto este corpo à Terra, esses prótons eles tendem a se afastar, então eles vão ser jogados para a Terra. E quando eu cancelo aqui a conexão, eu vou ter o corpo com mais prótons do que elétrons. Ele deixou de ser neutro, né? Ele deixa de ser neutro ou ganhando elétrons ou jogando elétrons para fora, no caso para a Terra. Então, uma aplicação deste processo de eletrização por indução, aqui mais uma vez uma simulação, aproxima o corpo carregado negativamente, ele separa, e aqui eu conecto a um terceiro corpo, né, que no caso vai ser a mão de alguma pessoa que vai tocar naquele objeto
E essas cargas elétricas que estão sendo repelidas, né, vai passar para o terceiro corpo. Quando essa conexão é desfeita, aquele corpo fica com excesso de cargas, no caso aqui positivo. Só observando aqui também que o corpo indutor e o corpo induzido fica com sinais opostos também, né, como no caso da eletrização por atrito. Certo? O corpo induzido fica com cargas opostas ao corpo indutor. Então vamos lá. A aplicação, né? A gente costuma ouvir, né, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas um para-raio é exatamente para que um raio seja direcionado, induzido a cair em um certo ponto, né, em um certo instrumento que a gente chama de para-raio. Então aqui uma nuvem, né, com seus movimentos naturais, o atrito com o ar, ela pode ficar carregada positivamente ou negativamente, e quando essa nuvem chega a um extremo, né, ela vai tentar descarregar esse excesso de cargas, certo? Então ela vai descarregar para um outro corpo. Que corpo é este, pessoal? No caso a Terra, né, como ela tem dimensões gigantescas, ela tem essa capacidade de receber essas cargas, né, que estão acumuladas. Então essa nuvem ela vai descarregar através de um raio, né, essa carga excedente para a Terra. Então não é correto eu dizer que um raio cai, né? Um raio ele pode cair ou pode subir, vai depender da configuração, né, de cargas que eu tenho nessa nuvem carregada, certo? Então cerca de 10% dos raios eles fazem o caminho contrário, né? Eles sobem da Terra para a nuvem e não caem, né, da nuvem para a Terra, certo? Então eu posso ter os dois caminhos aí, só não quero estar no meio, né, dessa trajetória, certo? Então aqui o para-raio é um processo de indução. Essas cargas elétricas a gente vai ver mais na frente, pessoal, que elas tendem a se acumular em áreas pontiagudas, né? A gente vai ver mais à frente o porquê disso. Então, se eu tenho uma superfície plana aqui, certo? As cargas elas vão se concentrar nessas pontas. Elas vão estar mais concentradas aqui nas pontas, né? Então, o para-raio, se vocês já viram ou procurem ver uma foto aí, ele é uma haste pontiagudas e essas cargas em excesso vão se concentrar mais nessas pontas. Então essa nuvem carregada ou positivamente ou negativamente vai atrair da Terra cargas de sinais opostos, e essa descarga vai ser direcionada, né, vai ser atraída para estes pontos onde estão concentradas mais cargas. Então, por que não é aconselhável você ficar, né, em uma região aberta, como praia, um campo de futebol, ficar nessa área exposta, né? Porque você vai ficar como sendo essa pontinha aqui no meio daquele plano. As cargas vão estar concentradas em você. Então o raio ele vai tender a cair onde as cargas estão acumuladas, concentradas. A mesma coisa é se você ficar debaixo de uma árvore, não? Certo? A árvore vai ser essa ponta de concentração de cargas, então o raio vai cair, vai ser direcionado para ela, não? Se você está ali embaixo, se protegendo, né, em meio a uma tempestade, você vai ser um alvo mais propício, né,
para aquela descarga elétrica. Então é por isso, né? Não fiquem em praias ou uma região de campo aberto, né? Que você vai estar ali sendo um indutor para aquela descarga, né? É por isso que você não pode se proteger nesses meios, certo? Então procure um objeto como o carro, né? Um objeto condutor, que você vai estar mais seguro. Dúvidas aqui, pessoal, até aqui? Conseguiram diferenciar os 3 processos de eletrização? Alguma pergunta? O último processo é a eletrização por indução. Certo? A gente tem o por atrito, por contato e por indução. Então, só para concluir o slide, né? Na próxima aula a gente vai fazer aplicações. Vamos só concluir aqui, pessoal. Eu sei que já está... mas só falta 2 slides, né? Então, se há uma atração ou uma repulsão entre essas cargas, né? Se eu consigo atrair, né? Puxar para mim ou distanciar uma carga de outra, isso tem que acontecer por meio de uma força, certo? Então, entre essas cargas existe o que a gente chama de força elétrica. Essa força elétrica vai depender da quantidade de carga total entre as partículas envolvidas, e quanto mais distante uma carga estiver da outra, mais fraca vai ser essa força, certo? Então essa força elétrica, este ato de atrair ou repelir cargas, né, entre si, se dá por meio de uma força. E essa força ela é maior quanto mais próximo estiver essas cargas, certo? Então a gente diz que essa força decai com o quadrado da distância. Quanto mais distante, mais fraca vai ser essa força elétrica. A força ela é dada em Newton, né? Como vocês viram lá no primeiro ano. O que está dizendo essa fórmula? Pedir para explicar. Essa força ela vai ser diretamente proporcional às cargas. Então, quanto maior as cargas envolvidas, maior vai ser a força. E inversamente proporcional à distância. Ela decai com o quadrado da distância. Quanto mais distante estiver a carga, uma carga da outra, né? Essa distância entre as cargas, mais fraca vai ser a força. Quanto mais próximo uma carga estiver na outra, mais forte vai ser essa força. E o que é este K aqui? O K é a constante de proporcionalidade. Ele vai estar ligado ao meio. Então, se essas cargas estão no vácuo, eu vou ter um valor para este K. Se ela está em um líquido qualquer, eu vou ter um valor padrão para este K. Certo? Então, este K é uma constante, vai ser um valor que vai ser fornecido a você. Vocês já devem ter visto outra expressão muito parecida com essa, não viram? Lá no primeiro ano. Essa expressão é análoga à força gravitacional. Quando eu tenho 2 planetas, né? Esses planetas se atraem, né, por uma força gravitacional. Essa força gravitacional está diretamente relacionada aos produtos das massas e também decai com o quadrado da distância. E ao invés do K aqui, que é a constante elétrica, né, eu vou ter a constante gravitacional, que é o G. Muito parecida com a fórmula da gravitação universal. Né, tem até um memezinho aqui que eu peguei para vocês. Força gravitacional, né, feita por Newton. E essa relação força elétrica dada por Coulomb, né? Olha como são parecidas aí as duas expressões. O que muda só é a natureza das grandezas envolvidas, né? Ao invés de massas eu vou ter cargas, ao invés da constante gravitacional eu vou ter a constante elétrica.
E não é só essas duas que são parecidas. Se você for olhar a força magnética, também tem a mesma estrutura, pessoal. É a natureza se manifestando de várias formas, né? Então era isso por hoje. Na próxima aula a gente vai ver exemplos e outras aplicações, né? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Nada se cria, o negócio é copiar. Pronto, só lembrando pessoal que esqueceu a atividade, ainda está lá, eu ainda estou recebendo, né? Façam lá porque essa atividade tem peso 2, né? Serve tanto para parcial, que eu não faço prova parcial, como para processual. Então cuidem lá. Então é isso, bom final de dia aí para vocês e a gente se encontra na próxima semana, pessoal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima semana. Tchau, tchau.